Olá, pessoal. No meio da semana aí, na quarta-feira, dia 29, o presidente Jair Bolsonaro postou nas suas redes sociais é, um, um- um texto sobre a OMS, a Organização Mundial da Saúde, onde que ele fala, né, denuncia um documento que eu estou com ele aqui na minha frente aqui, que eu baixei na internet, fui direto no site da OMS, né, para ver se realmente esse documento existe. E esse documento ele traz algumas diretrizes baseadas em estudos de especialistas para os países europeus, 53 países europeus lá do continente europeu. E nesse documento ele traz assim orientações para professores, educadores, responsáveis por políticas públicas na área da educação nesses países. Esse documento da OMS é enviado para esses países para que esses países eles possam aplicar ali uma orientação, né? É uma forma do país estar sendo resguardado com uma orientação da OMS em relação à saúde sexual das crianças. E o Jair Bolsonaro postou um trecho desse documento, um pequeno trecho, e a mídia caiu em cima e falou que era mentira, falou que era mais um argumento bobo, mais uma baboseira do Bolsonaro. Eu, então, pesquisando aqui na internet, achei o documento e vou mostrar para vocês, correto? Vou provar que o documento existe. O documento é esse aqui. Pode ver, eu estou no site aqui, o Google traduz para mim, ó, Centro Colaborador da OMS para a Saúde Sexual e Reprodutiva, né? Então eu vou ler aqui o texto, depois eu vou ler, mostrar para vocês. Correto? O documento existe e eu vou provar para vocês. Então eu estou aqui no site e o Google traduz aqui para mim, sendo colaborador da OMS para a saúde sexual e reprodutiva. Pode ver que esse aqui é o símbolo da ONU, né? E junto com aqui o símbolo da OMS. Então aqui é o site, um dos sites oficiais da OMS. Padrões em educação sexual. Em sua estrutura desenvolvida em conjunto, os padrões para educação e sexualidade na Europa, o Escritório Regional da OMS para a Europa, o Centro Federal de Educação em Saúde, BZGA, e os membros do Grupo Europeu de Peritos em Educação em Sexualidade introduzem o conceito de educação holística em sexualidade e oferecem uma abordagem concreta. Visão geral que mostra quais tópicos a educação e sexualidade nos países europeus devem envolver, ordenados de acordo com as faixas etárias. A publicação é direcionada a formuladores de políticas. Olha só, essa publicação, esse documento aqui, ó, esse documento, eu já deixei na página que eu quero ler com vocês depois. Esse documento, ele é direcionado a formuladores de políticas, autoridades educacionais e de saúde e outros especialistas que trabalham nesses campos. Nos próprios países, eles devem servir como orientação, ou seja, esse documento deve servir como orientação para a introdução de uma educação sexual holística, ou seja, holística é geral, de forma assim, que abranja todas as áreas necessárias do corpo humano, né? A palavra holística significa visão geral. Eles fornecem, ou seja, essas diretrizes, essa publicação fornece apoio prático e orientação para a elaboração de currículos adequados, além de fornecer os argumentos de justificativa para a introdução de uma educação sexual holística em cada país. Pode ver que a palavra holística já se repetiu aqui, se não me engano, 3 vezes aqui. 3 vezes. Os padrões são baseados em uma interpretação positiva da sexualidade, que é considerado uma parte natural do desenvolvimento humano e um aspecto central do ser humano ao longo da vida. Temas como HIV, AIDS, gravidez indesejada e violência sexual estão incorporados em uma educação abrangente que se concentram na autodeterminação da responsabilidade do indivíduo e das pessoas por si e pelos outros. A educação sexual holística, pela quarta vez. Por que a palavra holística aqui está sendo repetida? Porque
Quer dizer que a educação sexual ela não pode ser colocada apenas de uma idade, por exemplo, de adolescente, 16 anos para cima. Ela tem que abranger desde a infância, que você vai ver que desde a da idade zero, que a criança nasce, até a sua fase ali, final da sua adolescência, fase da juventude. Ou seja, a visão desse documento é uma visão holística porque ele quer abranger o ser humano desde do seu nascimento até a sua fase final da puberdade. Então, por isso que eles repetem pela quatro vezes aqui a palavra holística. A educação sexual holística oferece às crianças e jovens informações imparciais, cientificamente corretas, mentira, sobre todos os aspectos da sexualidade e, ao mesmo tempo, ajuda-as a desenvolver as habilidades para agir de acordo com essas informações. Portanto, evita os problemas de saúde sexual e apoia as crianças a tomar consciência dos seus próprios limites e a poder comunicá-los. Está falando aqui da sexualidade infantil. Apoia crianças e jovens a fazer escolhas autodeterminadas e respeitosas e a comunicá-las. E apoia crianças e jovens no desenvolvimento de atitudes respeitosas e tolerantes, que são pré-requisito para uma sociedade justa e justa. É claro, né? Eles têm que justificar o documento com argumentos aceitáveis. Ou seja, não é para evitar a gravidez indesejada, é para evitar o HIV, é para evitar o abuso sexual infantil. Eles têm que usar, mas né, eu lendo lá um pouco do texto lá, porque não está na língua portuguesa, você vai ter aqui, por exemplo, os padrões estão disponíveis para download nos seguintes idiomas. Então você está croata, tcheco, holandês, inglês, estoniano, finlandês, francês, alemão, italiano, polonês, romeno, russo, espanhol. Eu fui e baixei, então, o documento em espanhol. Então tá aqui o documento, eu estou na página 53, mas eu vou voltar lá no começo dele para vocês poderem ver, né? Tá aqui o documento, o Regional Office for Europe and BZGA. Não sei falar muito inglês, mas é isso aí. Então, é o documento, né? Eu baixei na linguagem espanhol e aqui você vai ter no começo dele objetivo, né? Um dos objetivos pelo qual esse documento foi escrito. Esse documento tem sido desenvolvido como resposta à necessidade de normas de educação sexual que recentemente se tem alguma coisa que não me lembro o que é, evidente na região europeia da OMS, que compreende 53 países, cobrindo uma vasta região geográfica desde o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. A maioria dos países da Europa Ocidental tem algumas diretrizes nacionais ou normas mínimas para a educação sexual. Por isso não se há intento em recomendar normas em região da Europa a nível de União Europeia. Este documento pretende ser um primeiro passo para lenar, ou eu não me lembro muito bem o que é a palavra lenar, mas esse vasto da toda a região da Europa. Então, assim, o documento em si, ele tem a incumbência de ser o primeiro passo para orientar os países da União Europeia no que diz respeito à educação sexual para crianças. Então nós vamos ver aqui na página 53, dá um diminuído aqui, você tem aqui esse 0 e 4 aqui, significa crianças de 0 a 4 anos. Então você tem as colunas, né, com as informações, habilidades e atitudes. Você tem aqui as colunas na horizontal e as colunas na vertical, né? Horizontal, vertical. Então, aqui você tem crianças de 0 a 4 anos. Tem esse tema aqui, o corpo humano e seu desenvolvimento. Aí aqui tem as informações. Mas vamos direto lá no ponto principal, que é aquele que o Bolsonaro colocou e que é o ponto que está... Assim, é inacreditável que esse pessoal pensa. Esse pessoal é psicopata, eles são pedófilos, psicopatas. Então, para crianças de 0 a 4 anos, no assunto sexualidade, nós temos, aí eu vou dar um zoom aqui, aumentar um pouco a tela, o gozo e o prazer quando tocamos nosso próprio corpo, a masturbação da primeira infância, de 0 a 4 anos. Documento oficial da Organização
Mundial da Saúde. O descobrimento do corpo e as genitárias. O étio o feito de que do prazer físico é uma experiência própria e normal de vida. Cara, é isso. A ternura e a cercania física, contato, como uma expressão de amor e afeto. Um conceito de sexualidade. Tomar consciência da identidade de gênero. Falar sobre o prazer que sentimos com o nosso próprio corpo. Essa aqui está na coluna vertical de habilidades a adquirir. Né? Quando você vai falar com crianças, os orientadores que cuidam de crianças de 0 a 4 anos, eles vão incentivar as crianças a se masturbarem, conhecer o seu próprio corpo, e isso, né, é uma habilidade que essas crianças precisam adquirir, né, para que elas possam saber falar sobre esse tema, né, sobre o tema sexual, sobre o que sentem. Ou seja, isso é um incentivo à masturbação infantil, né? Então tá aí o documento da OMS, então você tem aqui de 0 a 4 anos, né? Aí você tem os outros termos aqui, emoções, relacionamentos e estilos de vida. Aí você vai ter depois aqui de 4 a 6 anos, o corpo humano, os mesmos temas, né? Aí você vai ter a sexualidade, a orientação para essa faixa etária, né? Aqui essa primeira aqui repete, a mesma lá do 0 a 4 anos, e aqui tem aqui o significado e a expressão da sexualidade. Por exemplo, expressões de sentimento e amor, linguagem sexual apropriada, sentimentos sexuais, a proximidade, o gozo, né? É o desfrute aqui, é o gozo, a emoção, como parte de todos os sentimentos humanos. Esses devem ser sentimentos positivos, não deve incluir a coação e o dano. Algumas palavras em espanhol a gente consegue facilmente achar o sentido delas no português. Então, aí você tem de 0 a 4, de 4 a 6, aí depois você vai ter de 6 a 9, repetindo os temas: sexualidade, amor, estar enamorado ou enamorada, sensibilidade, sexo, nos meios de comunicação, aceitar nossa necessidade de privacidade e das demais pessoas, tratar o sexo nos meios de comunicação, ou seja, para a criança de 6 a 9 anos. Então, gente, isso aí, claro, que tem uma agenda aí por trás disso aí, a OMS, a ONU, todas as instituições ali que estão debaixo do guarda-chuva da ONU, que a ONU ali é a principal, mas tem várias outras ali que compõem o corpo da ONU. Eles criam documentos, a ONU e a OMS e as outras organizações, eles não têm poder de imposição, eles não podem impor a um governo nada. Mas eles criam os documentos, e a forma como eles criam o documento, como os países são parceiros da ONU ali, são associados da ONU, tem a palavra certa, então eles acabam se tornando obrigados a colocar em prática aquilo que a ONU estabelece. A ONU, no caso aí, a OMS. Então essa é a mesma OMS que está pautando a vida de 7 bilhões de pessoas no mundo em relação ao coronavírus. É a mesma OMS que a mídia brasileira, né, se ajoelha para ela. É a mesma OMS que é sempre usada como forma de atacar o presidente Bolsonaro. É a mesma OMS que escondeu no começo do ano o vírus chinês, favorecendo a China. É a mesma OMS que está colocando assim, uma hora fala uma coisa, uma outra hora fala outra coisa, uma hora fala que a Suécia estava errada de não ter feito o lockdown, agora fala que a Suécia é um exemplo a ser seguido. Então, assim, essa é a OMS. E é esse tipo de organização que a mídia tem pautado as suas orientações do Fique em Casa, e essa é a organização que muitos idiotas úteis, pessoas que não pesquisam e não estudam, utilizam para criticar o governo Bolsonaro. Então, por que a gente tem que ficar nervoso? Eu fico nervoso, sim, com pessoas que não conseguem
ter o mínimo de entendimento para perceber isso. Por quê? Porque estão fechados no seu mundo, né? E o que funciona é aquilo ali. É o que eles acham que funciona. Então, tá aqui um documento. Depois, se você quiser aí, eu vou deixar esse vídeo no meu Facebook e no meu canal no YouTube chamado Isto é Relevante, meu canal no YouTube. Vou deixar esse vídeo lá. Se você quiser, você manda mensagem lá, coloca lá que eu te mando o link no canal no YouTube. Eu vou deixar o link da página onde você vai encontrar esse documento. E vai poder provar com seus próprios olhos se é verdade ou mentira. É isso aí, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Fique em paz.